Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vem falando ao longo do congresso de tecnologias. Do grego tecnologia, tekne, mecanismo para a gente desempenhar alguma função. E a gente pensa sempre em tecnologia em termos de internet, em termos de inovação, em termos, na área de vocês, de como embelezar o mundo através de melhores produtos, através de melhores técnicas. Mas quando a gente fala de tecnologia interna, o que será que a gente quer dizer com tecnologia da consciência? Habilidades internas que me ajudem a entender melhor o mundo em que eu estou, como é que eu me sinto, como é que eu me posiciono na vida, como é que eu posiciono minhas ideias, como é que eu posiciono meus valores em um mundo cada vez mais competitivo, mais acelerado, mais estressante. Como é que é difícil, né, a gente estabelecer alguma ideia do que é correto, o que é verdadeiro, o que é bom, belo, justo, que é aquilo que os filósofos gregos vão chamar de o bem. Para a gente começar a nossa conversa, e eu quero de verdade que isso aqui seja um diálogo mais do que uma palestra, eu quero que a gente troque e aprenda uns com os outros, eu quero fazer um diagnóstico de como é que a gente está. Então nós vamos ter um caminho agora em que vocês vão ter um certo mal-estar assistindo alguns vídeos para a gente olhar para esse espelho de como é que nós estamos, em termos de consciência, em termos de auto-observação, em termos de aceleração, e depois a gente vai ver as possíveis soluções para encontrar em nós, e nesse olhar para dentro um jeito de viver melhor. Hoje do que a gente vivia ontem, amanhã do que a gente vive hoje. Como é que a gente se torna mais lúcido, mais desperto, mais consciente a partir das habilidades que a natureza já imputou em cada um de nós desde o nosso nascimento. Pode ser? A gente está vivendo um mundo em que o Freud, pelo menos, vai dizer que é o auge da quebra da falha das nossas falhas narcísicas. Vocês já ouviram falar de falhas narcísicas? O Freud veio com essa ideia quando ele formulou as teorias dele sobre o inconsciente, dizendo o grande buraco, o grande beco sem saída consciencial no qual a gente se encontrava, porque ele disse que ao longo da história humana a gente teve que se deparar com 3 grandes falhas narcísicas. A primeira veio com o Copérnico, quando ele disse, escuta, a gente não é o centro do universo. Isso foi um choque para a humanidade, todo mundo ficou desesperado. Depois veio Charles Darwin e disse, nós não somos nem o centro da natureza, nós somos só mais uma espécie dentre tantas outras. E aí o Freud mesmo disse, a terceira falha narcísica quem inventou fui eu, porque ele era uma pessoa humilde. E disse, nós não somos nem o centro da nossa própria consciência, existe um universo de coisas que a gente pensa, fala, sente, e que a gente nem sabe de onde vieram os gatilhos e as motivações para isso. Composto com isso vem também a ideia do Zygmunt Bauman sobre mundo líquido. A gente vive um mundo em que a gente não é mais o centro do universo, nem o centro da natureza, nem o centro de nós mesmos, e tudo é rápido, acelerado, fugaz. A gente tenta calar as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, comprando, comendo, buscando, viajando, e a gente olha muito pouco para dentro. Além de tudo, agora a gente vive o auge de um processo de distração. Nossa atenção e nossa concentração se tornaram produtos, sabiam disso? Pois é. Virou a maior commodity de todas as redes sociais, de todos os governos, de todos os empreendimentos. A atenção humana virou um produto extremamente rentável. E aí a gente escuta hoje falar sobre uma espécie de epidemia de TDAH, ou de distração, ou de hiperatividade. E aqui, como uma pessoa TDAH, não é que essas neurodivergências não existam. Existem sim. Talvez até seja uma forma da natureza, quando a gente fala desses espectros autistas ou TDAH, seja uma forma da natureza adaptar a esse nosso novo modo de vida que a gente inventou. Porque vamos combinar? A espécie humana existe faz mais ou menos uns 300 mil anos, assim como a gente é. Desde quando que a gente vive desse jeito que a gente vive agora? Trabalhando que nem louco, indo para lá, para cá, pensando mil coisas, fazendo mil coisas. Tem que ouvir audiobook ao mesmo tempo que vai na academia, que vai buscar filho na escola, que tem que pensar no Natal, que tem que passar na casa da mãe ou na casa da sogra e depois volta para casa. Quando foi que a gente inventou esse modo de viver? Quem aqui nasceu na época que não tinha celular, smartphone? Acho que quase todo mundo, né? Pois é, a gente já está completamente sequestrado, adaptado a esse nosso novo modo de viver. A gente vive o tempo todo conectado. Antigamente a gente combinava um horário para sair com as pessoas. Vou te encontrar lá tal dia, em tal horário. E a gente ia. Hoje em dia a gente vai combinando no caminho, porque vai que acontece alguma coisa. Eu me sinto obrigado a estar conectado o tempo todo. E a gente acha que é um fenômeno externo o fato de nós estarmos tão distraídos. A gente acha que é um fenômeno do mundo. Não, eu tenho TDAH, parece que é um defeito meu. A gente acha que é um fator que não tem a ver com o nosso cultivo, com o nosso comportamento. E, de novo, a neurodivergência do transtorno de déficit de atenção existe.
Mas eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos muito menos atentos. De alguma maneira, nós todos estamos muito menos presentes. De alguma maneira, nós estamos vivendo muito menos, embora a gente esteja tentando aproveitar o dia e falar que se sente ocupado o tempo todo e tentando acumular muito mais. Pergunta aqui então, já para ser interativo. Quem tem se sentido mais distraído aqui? Quem acha que é difícil manter a atenção num livro, numa palestra ou numa fala? Quem aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, já pensou nas 1000 outras coisas que vão acontecer logo depois e nas 1000 outras coisas que você deixou por fazer antes de vir para cá e, ai meu Deus do céu, eu queria prestar atenção na palestra, mas tem tanta coisa importante acontecendo? E se eu contasse para você que só existe um tempo? E se eu dissesse para você que passado e futuro nem existem? Filosoficamente falando, tem algum lugar que você pode me apontar e dizer, oh, ali está meu passado, ou ali está meu futuro? Tem alguma forma de alguém visitar o seu passado, ou a sua ideia de futuro, além de você, com a sua imaginação? A gente está perdendo o nosso viver, a gente está sobrevivendo às custas de planejar um futuro que, não raro, sai completamente diferente do que a gente planeja. Qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade e com alguma inteligência emocional sabe que plano serve para ser desfeito, né? Todas as ideias e planejamentos que vocês fizeram para suas vidas saíram como vocês imaginaram? Casamentos, festa de aniversário, viagem, carreira, sonhos, shape. É claro que a gente traçar uma rota é bonito, importante e um ato de responsabilidade consigo e com o mundo. Mas a gente não tem controle sobre tudo o que está acontecendo. Essa é uma das grandes sabedorias da filosofia indiana. Você não tem controle nenhum sobre o resultado das suas ações. Nenhum. O que você controla é a qualidade das suas ações. Então, como você faz o que você tem na sua frente aqui e agora e com qual intenção? Qual é a melhor das intenções? O resultado pode não ser o que você está esperando. Pode ser que você faça tudo certo e dê tudo errado. Já aconteceu isso? E pode ser que às vezes você faça um negócio mais ou menos e, nossa, deu tudo certo. É por isso que um sábio com quem eu estudei costumava dizer que onde quer que a nossa atenção e a nossa intenção estejam divididos, haverá sofrimento. E se você não é capaz de estar aqui agora, sem a aflição e o conflito de pensar o que vai acontecer e o que pode sair do seu controle, você vai ter algum tipo de ansiedade e sofrimento com isso. E onde quer que a gente repouse a nossa atenção e a nossa intenção, cria-se ali a nossa realidade. Realidade é ponto de vista. Concordam? O que você chama de real é oposto ao que eu estou chamando de real. O que eu chamo de real é uma plateia com um monte de gente com esse negócio azul na cabeça, sentado olhando para alguma coisa em frente a mim. O ponto de vista de vocês é uma tela, um cara meio acelerado falando, que medita, mas que fala super rápido. Realidade é ponto de vista, onde a gente coloca a nossa atenção e a nossa intenção, a gente cria o que a gente chama de real. Eu não estou falando com isso de um segredo, que a gente vai manifestar para o universo as coisas que a gente sonha. Eu estou dizendo que o mundo aparece como você aprende a vê-lo. E por isso que um mestre chamado Muktananda costumava dizer, o mundo é como você o vê. Então talvez fosse o caso de você trocar as lentes com as quais você escolhe enxergar o mundo. E com isso eu não estou dizendo que a gente deveria colocar aquela lente Teletubbies e dizer que tudo é lindo, tudo é sorrisos, tudo é fácil e a depressão passa por causa disso. Não. Eu estou dizendo que a gente criar uma lente com mais precisão para olhar para esse momento significativo que a gente está vivendo. Desenvolver tecnologias da consciência que ajudem a gente a perceber a nós, nossas emoções, as pessoas ao nosso redor, com mais profundidade. Que a gente entenda que as coisas estão além dos nossos desejos e da oposição deles. Que as pessoas não são o outro, nosso próximo, não é nem o nosso adversário, nem o nosso objeto de desejo. Porque essa sociedade hiperacelerada faz com que a gente veja o outro ou como meio, não é? Ele é um meio para eu chegar onde eu quero. Mesmo que, por exemplo, eu me apaixonei. A forma como essa sociedade, mundo líquido, faz com que a gente se apaixone é, eu preciso de você para ser feliz. Mas eu nem te conheço, como assim você precisa de mim? Você nem sabe quem eu sou, quais são meus sonhos, minhas dificuldades, minhas dúvidas, meus medos. Como assim você está objetificando a sua felicidade em torno de mim? Você tem uma ideia de mim, você não sabe quem eu sou e eu não sei quem você é.
essa coisa do apaixonar-se em profundidade, não só romanticamente, do apaixonar-se como amigo, que é esse encanto da dúvida, de querer ir descobrindo quem é a pessoa, a gente está perdendo em troca de idealizar a pessoa como se fosse um produto. Eu vou ser seu amigo e aí eu vou ser feliz. Quando a gente desacelera e olha com profundidade, vê no outro um alter ego, um outro eu, essa possibilidade de descoberta, essa possibilidade de se encantar com a novidade, nos leva a esse lugar de repousar a atenção e a intenção no melhor do outro e no melhor de nós. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode dar no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos. Isso é tudo que você tem. É seu tempo de vida e sua atenção, não é? Ou vocês acham que vocês trocam o seu salário pelo quê? Pelo seu trabalho? Pelo que você faz efetivamente? Ou mais profundamente pelo tempo de vida que você tem? Que é irrepetível. É a única coisa que você tem para dar. É tempo de vida. Então, quando você dá atenção para alguém, você está dando tudo o que você tem. Quando você está ali presente com aquela pessoa, você está oferecendo o que há de melhor. Em termos de tecnologia da consciência, esse é o único jeito da gente solucionar conflitos e apreciar o viver. Esse aqui é o Mathieu Ricard. Vocês já ouviram falar dele? Esse é um cara fenomenal. Tem documentário sobre ele, acho que tem até na Netflix, estava na Netflix, não sei se saiu. Disseram há uns anos atrás que o Mathieu Ricard era o homem mais feliz do mundo. Fizeram um monte de experimentos com o cérebro dele e descobriram que nem pessoas em uso de profundas drogas conseguem desenvolver e ativar simultaneamente as áreas relacionadas ao bem-estar, à harmonia, à atenção, como ele. Quando eu contei isso para o meu mestre, um outro grande meditador, ele olhou e falou: isso é o que qualquer meditador sentiria. E é por isso que a gente olha para dentro. A gente olha para dentro para aprender a estar em harmonia, em paz e encantado com o que está fora. E aí ele escreveu muito e falou muito, ele divulga muito sobre a felicidade. O Mathieu Ricard, ele é um personagem muito icônico porque ele faz uma ponte maravilhosa entre a ciência e o mundo da meditação. Ele foi microbiólogo do Instituto Pasteur, o orientador dele foi prêmio Nobel, ele tinha tudo para ser o próximo. O pai dele era um filósofo da Sorbonne, inclusive tem um livro de diálogo dos dois, que é maravilhoso, recomendo que vocês leiam, tem em português, chama-se O Monge e o Filósofo. E o Mathieu fala sobre felicidade porque ele se colocou à prova, ele fala, olha, o que descobriram no meu cérebro, os meus mestres também têm, qualquer meditador também tem. Ele mostra que, fazendo práticas meditativas, você consegue produzir sintomas cerebrais de felicidade. Você consegue induzir a sua mente a perceber a realidade de uma outra forma. Então isso está posto. Felicidade é cultivo, assim como raiva, assim como tristeza, assim como medo. Isso é usar a tecnologia da consciência, é aprender a educar não só as emoções, mas toda a inteireza do teu corpo e da tua mente para perceber a realidade de um jeito diferente. E, gente, o que isso tem a ver com o Congresso de Cosmetologia? Tudo, vocês são seres humanos, nós estamos falando sobre como colocar a nossa postura enquanto seres humanos a serviço de uma vida que cause felicidade e bem-estar para todos nós. Não é isso que a indústria da beleza em outras camadas quer fazer? Deixar a gente se encantar uns com os outros, com a beleza, com a experiência estética. Vocês sabem de onde vem a ideia de estética? Isso aqui é a área da filosofia, não de vocês, sabiam? A gente faz 2 semestres inteiros de estética na filosofia. E juro que eu não sei passar um delineador. Estética vem do grego aesthesis, que é êxtase. Todos os grandes filósofos, desde os gregos, os indianos e os chineses, entendiam que a arte, o belo, nos aproxima do divino. Aquilo que embeleza a vida nos leva a essa aesthesis, esse arrebatamento. Tem um filósofo indiano, não se assustem com o nome dele era Abhinavagupta. Ele dizia que o arrebatamento, que ele chama de Rasananda, né? Então, a felicidade pelo gosto, do gostar de alguma coisa, é o que nos dá pistas da felicidade divina, que ele chama de Brahmananda. Então, de pouco em pouco, quando a gente experimenta algo que é belo, quando a gente se encanta com algo que é belo, com a criação de alguém, com a arte de alguém, com o processo do trabalho de vocês. Mas meu trabalho é preencher tabela. Mas quando está bem feito, algo que você faz, não dá uma satisfação profunda de dizer, nossa, eu construí isso. Essa felicidade do gosto e da atenção que repousa no agora
nos dá pistas de uma felicidade muito mais profunda, que é dessa que o Mathieu está falando. Felicidade de verdade, felicidade genuína, não é uma busca incessante de experiências agradáveis. Isso soa mais como uma receita para exaustão, imagina? Não é isso que qualquer adicto tem como característica fundamental? Qualquer pessoa viciada em qualquer coisa, workaholic, a pessoa viciada em tóxico, a pessoa viciada em sexo, a pessoa viciada em atenção social, a gente olha para essas pessoas como pessoas que estão adoentadas, né? Elas querem mais e mais e mais. Vocês já ouviram o professor Clóvis de Barros falar disso sobre a pamonha, não já? Que ele fala que você, que gostoso, estou passando no rancho da pamonha, dá uma vontade de comer uma pamonhinha, né? E aí você come e fala assim, nossa, que perfeito, vou comer mais uma. E é tão gostoso comer a segunda que você fala, acho que eu vou comer a terceira. E você acha que comer mais pamonha vai te trazer mais felicidade, não é? Aí quando eu estou na 7ª pamonha, eu não consigo mais pensar em pamonha na minha vida, nunca mais. Então, o que ele está dizendo é, acumular experiências agradáveis não é exatamente felicidade, isso é exaustivo. Mas um modo de ser que resulta do cultivo de uma mente benevolente. Eu me importo com o mundo em que eu estou. Eu quero fazer a diferença para o mundo que eu estou. Eu me pergunto todo dia qual é a função que eu quero desempenhar a partir dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas atitudes. Quem eu sou? Onde é que eu estou? Será que eu só estou existindo ou eu estou inteiro ali? Equilíbrio emocional, a gente vai falar disso já já. Liberdade interior. E aí, hein? A gente está nessa nossa sociedade maluca e polarizada querendo discutir o que é liberdade. E o que é filosoficamente liberdade? É fazer o que se quer? Toda hora? Filosoficamente isso é absolutamente impossível, porque se fosse para fazer o que eu quero qualquer hora, eu poderia pular desse palco e sair voando. Ai, que ideia absurda. Ué, se a liberdade é absoluta, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não, mas tem limites dentro das leis da física. Beleza, mas e as leis sociais? Será que a minha liberdade ela é absoluta ou eu deveria considerar que, vivendo em coletividade, pensando em benevolência, a minha liberdade tem que ir até onde ela não atrapalha a do outro? Ou, como diria o Kant, a minha liberdade é a minha liberdade de dizer não também. Olha que loucura. O Kant vai dizer que livre é o ser que consegue se dizer não. Você põe comida na frente de um cachorro, ele vai lá e come, não é? Você põe uma presa na frente de um predador, ele vai lá e ataca, não é? É instintivo. O animal ele não tem liberdade para escolher fugir, ou atacar, ou comer, ou se reproduzir. Ele faz. Mas quando você tem a possibilidade de dizer, não, eu posso esperar. Isso é capacidade de escolha. O Kant reverte o sentido de liberdade para nós e dá um contexto moral para ela. Ele diz, olha, a capacidade de se refrear, a capacidade de pensar antes de fazer, a capacidade de escolher pelo bem, isso é liberdade. Doido, né? Paz interior e sabedoria. Sabedoria é saber a gente aplicar todos os conhecimentos que a gente tem dentro do contexto da vida diária. A gente fala muito de acumular conhecimento, né? Mas existe uma diferença abissal entre conhecimento e sabedoria. Eu posso ficar aqui falando para vocês toda hora sobre todos os filósofos possíveis e imagináveis. Agora, será que o Guilherme aplica esses conhecimentos na vida dele? Mas essa é uma pergunta que a gente faz para nós. Tenho certeza que todo mundo aqui tem uma pessoa na família, provavelmente um avô, uma avó, que provavelmente não estudou as coisas que você estudou e é alguém que se admira como alguém profundamente sábio ou não. Eu tive essa sorte, eu tive isso nos meus avós. Assim. Meu avô não fez a 4ª série. E foi uma das pessoas que mais me ensinou. Sabedoria é saber aplicar a experiência de vida na vida prática. E olha, sabedoria não tem a ver com idade, viu? Dá para ser jovem e profundamente sábio, dá para ser velho e profundamente ignorante. Sabedoria tem a ver com a disponibilidade que você tem de estar vivo e presente no agora. De prestar atenção. De novo, a gente volta lá, tudo tem a ver com atenção. Onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Cada uma dessas qualidades é uma pele que pode ser aprimorada, é uma camada que pode ser aprimorada através do treinamento da mente. Dentre outras coisas, com meditação. Mas olha, não é só ficar lá parado, com os olhinhos virados, não. É estar aqui e agora. Vocês já ouviram falar desse cara?
O Byung-Chul Han é um dos caras que melhor diagnostica esse problema da nossa sociedade. Ele chama essa nossa sociedade de sociedade da transparência, de sociedade do burnout ou do cansaço, de sociedade do desempenho. Vocês já ouviram falar desses termos? O Byung-Chul Han vai dizer, ele é um filósofo coreano com profundo treinamento em Zazen, mas que treinou e fez doutorado, fez a carreira dele na Alemanha. Então ele mistura esses mundos, né, da filosofia oriental e ocidental. O livro dele, Sociedade do Cansaço, eu recomendo muito que vocês leiam. Eu tenho feito congressos e atividades, workshops sobre esse livro, porque ele é um diagnóstico muito bom sobre o nosso tempo. Ele diz, olha, no século XX, a gente tinha um tipo de mundo e de organizações em que você era um sujeito da disciplina, né? Por isso que a gente tinha escolas, hospitais, presídios, hospícios, todos esses prédios, eles tinham mais ou menos uma mesma organização. Todos um monte de prédios quadradões, salinhas fechadas, todo mundo tinha hora para entrar, hora para sair, hora para fazer. Era uma lógica de um mundo que vinha da pós-revolução industrial e todo mundo se cobrava coletivamente. E era normal a gente ficar na mesma empresa durante muitas décadas, não é? Hoje em dia a gente vive um outro rolê. A gente vive o que ele chama de sociedade do desempenho. Nós nos auto-escravizamos. E eu não estou dizendo aqui que não exista valor em você se dedicar no seu trabalho, em você planejar metas, em você testar e se superar. Mas o que ele está dizendo é que a gente cobra isso de maneira patológica. A gente se conhece tão mal e tão pouco que a gente entra num looping de achar que meu sucesso só depende de mim e que eu preciso fazer mais. E se eu não consigo corresponder a todas as coisas que a minha mente, sem postura, deseja, eu começo a me sabotar, a entrar em burnout. Eu tenho baixíssima inteligência emocional, eu não sei entender os meus desejos, eu não sei entender as minhas motivações, mas a culpa de as coisas não darem certo são só minha. Esse é o problema do coachismo, esse é o problema da autoajuda, de dar respostas muito fáceis e muito rápidas e simples para essa complexidade, esse universo que somos nós. O Byung-Chul Han fala que a gente tem que trocar a lógica do porquê que a gente pensa, do porquê que a gente trabalha, do porquê que a gente faz. Ele diz, nós lidamos com o mundo com a mesma lógica com que a gente trabalha. O mundo virou uma grande loja. Já pensaram nisso? Tudo é sobre perdas e ganhos. Eu penso no que eu vou ganhar com as minhas amizades, eu penso no que eu vou ganhar vindo no congresso, como que eu vou acumular mais conhecimento, como é que eu vou acumular mais know-how, como é que eu vou acumular mais prestígio. Ele fala que a vida que vale a pena ser vivida, ela não pode ser vivida na lógica da troca, do comércio. E isso, claro, existe lugar para as coisas serem lidadas como negócios. Vocês estão aqui para falar de negócios. O problema é quando a gente não sabe fazer esse switch das posturas emocionais com as coisas. Então a gente lida com o outro como se fossem relações comerciais. E ele diz, olha, esse nosso mundo não é mais uma casa. Né? Ele diz, esse universo, esse mundo, mercadoria, não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu a relação com o divino, com o sagrado, com o mistério, com o infinito, com o supremo, com o elevado. A gente perdeu a capacidade de se admirar, de se espantar. A gente vive numa loja mercantil, transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes, somos supervisionados e governados. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil e transformá-la novamente numa casa, numa morada de festas onde se vale a pena viver. Ele fala muito de festa. A gente esqueceu, inclusive, como fazer festa, né? Não é? A gente contrata um lugar que tem eu sei porque meu pai decora festas e tal, desde que eu sou criança, e existe toda uma lógica, né, no mundo da festa. Você tem as suas horas para fazer a festa, tem um cerimonial, você tem hora para entrar, vai para lá, dança aqui, vai para cá, come lá. Mas antigamente, tenta pensar nas festas lá de quando você era criança, não era sobre isso, não era um ritual programado fazer festa. Era sobre encontrar o que a gente queria, era sobre falar bobagem, era sobre celebrar e dançar junto quando dava vontade. Tem espaços da vida que precisam ser inúteis. Aqui vocês estão para ser úteis. Beleza, é um congresso para a gente aprender e se aprimorar. Mas tem lugares da sua consciência em que você pode simplesmente se esvaziar e observar. A arte é sobre isso. Concordam? O que a Mona Lisa fez para a história do mundo? O que o Davi do Michelangelo fez, assim, em termos de técnica, para que a gente existisse? Nada. A arte é inútil e, ao mesmo tempo, ela é essencial. O Nietzsche fala isso, né? Que a vida seria insuportável sem arte. Você não precisa gostar de música erudita, de escultura. Você gosta de música? Qualquer música. Você gosta de olhar para a natureza e se encantar com ela? Então você gosta de arte. Você tem
esse aspecto do arrebatamento estético. E isso é o que ele chama de fazer festa, de celebrar a vida, sem razão de ser. O Walter Benjamin costuma dizer que toda época sonha a seguinte, ao sonhá-la a faz despertar. A gente dá muito pouca importância para esse nosso lugar do imaginário. A gente formatou o nosso imaginário, inclusive, graças a esse superpovoamento da nossa mente com as redes sociais, de um jeito de funcionar o tempo todo com uma voz tagarela ali, moldando como que a gente quer consumir, moldando como a gente quer pensar, moldando como a gente quer sonhar. E o lugar do sonho é o lugar da aspiração ao possível. Que mundo que a gente quer viver, que mundo você quer deixar para os seus filhos? Qual é a história que você quer deixar da sua vida? Como é que a gente, como coletividade, aceita as nossas divergências e discordâncias e celebra isso de uma maneira tal em que elas não sejam um motivo da gente se guerrear, mas sejam um motivo da gente inventar um mundo novo para se viver? O Jung fala isso, né? Que os nossos sonhos, e não só quando a gente dorme, o nosso sonhar, o nosso imaginar, é uma porta estreita e dissimulada no que tem a alma o mais obscuro e íntimo. Abre-se a noite original e cósmica que preforma a alma muito antes da existência da consciência do eu e que perpetuará muito além do que possa alcançar a consciência individual. Quer dizer, o lugar do sonho é o lugar em que a gente se comunica com um lugar muito mais profundo de cada um de nós. Tem uma história de um mestre sufi que fala muito sobre esse equilíbrio entre a vida material e a vida interna, a vida, você pode chamar de vida da consciência ou vida espiritual, se você é religioso, mas pense nesse lugar profundo e íntimo. Dizem que o grande mestre Ibn Arabi tinha passado por uma cidade longe e que lá havia um pescador muito devoto e que queria ser discípulo dele. Esse pescador tinha um comportamento muito peculiar. O cara comia uma cabeça de peixe só por dia. Todos os dias ele vendia os peixes, ele sustentava todo mundo, mas ele tinha a disciplina de só comer uma cabeça de peixe e mais nada. Porque ele queria treinar a humildade. O Ibn Arabi conheceu ele, ensinou ele e falou: não, meu filho, você realmente tem um comportamento muito elevado, tal, e agora você pode ser um mestre você mesmo, e eu estou voltando para Andaluzia. O Ibn Arabi, se você nunca ouviu falar dele, foi um dos maiores pensadores da humanidade, que produziu, escreveu tratado sobre tudo, e era um grande pensador, um grande filósofo, um grande mestre espiritual. E ele volta para Andaluzia, passam-se os anos, o sheik pescador, agora com seus discípulos, ouve que um dos seus discípulos, que era um comerciante, ia para Andaluzia. Aí ele fala: olha, você vai visitar a cidade do meu mestre, faz um favor, pergunta para ele porque eu não cresço, porque eu não desenvolvo mais espiritualmente. E aí o comerciante, que era discípulo do pescador, fica meio encafifado. Como assim não está desenvolvendo? Meu mestre come uma cabeça de peixe por dia, uma pessoa humilde, sábia, profunda, como assim? Mas tudo bem, né? Ele vai para Andaluzia, pergunta onde é que é a casa do Ibn Arabi, e aí apontam para ele um palácio gigantesco no topo da colina. O mestre espiritual mora ali? Pois é. Ele sobe, entra no lugar, olha, ele não está, espera ele chegar. Jardins maravilhosos, fontes, flores, um monte de servos, e ele fica cada vez mais incomodado. Como que um mestre espiritual pode morar num palácio? Meu mestre come uma cabeça de peixe por dia. Aí, dali a pouco, ele ouve uma multidão gritando, uma procissão, e de repente vem o Ibn Arabi num lindo cavalo, e ele fala: que é isso, gente? Esse cara é uma almofadinha, o equivalente, sei lá, de uma Ferrari hoje. E o Ibn Arabi desce do cavalo, olha para ele e fala: eu sei por que você veio. Diga ao teu mestre que ele não está mais desenvolvendo espiritualmente porque ele é muito apegado à matéria. E aí o cara fica desesperado, né? Ele faz a viagem de volta inteira, completamente aturdido, pensando: meu mestre come uma cabeça de peixe por dia, só tem uma roupa, esse velho rico, milionário, falando que ele é apegado, o que está acontecendo aqui? Ele chega na casa do mestre, estão todos os discípulos reunidos, ele fica lá no fundo, disfarçando, dizendo que, né, melhor se ele me perguntar, não sei o que eu vou responder. Finalmente o mestre chega nele e fala: e aí, você conheceu o meu mestre? Sim, conheci. E o que ele te falou? Então, ele disse que o senhor não desenvolve mais espiritualmente porque o senhor é muito apegado à matéria. O sheik pescador cai de joelhos chorando e dizendo: alhamdulillah, né? Graças a Deus, como o meu mestre é iluminado, de fato ele me conhece. Imagina a cara do discípulo comerciante essa hora.
E aí o sheik pescador chora, chora e se ilumina. E aí o comerciante pergunta, o que todos nós perguntaríamos: que foi isso, homem? Ele fala: olha, meu mestre que você está julgando, vive hoje em palácios, mas ele já viveu como mendigo, já viveu como andarilho, já viveu como professor. Ele tem as coisas, mas nenhuma das coisas o tem. Ele serve a cada lugar em que ele está, no papel que lhe cabe, sem nenhum apego. Se ele precisa desempenhar o papel como rico, ele desempenha. Se ele precisa desempenhar o papel como pobre, ele desempenha. Já eu passei os últimos 20 anos comendo uma única cabeça de peixe por dia, mas sem deixar de ficar triste ou com raiva ou invejoso, todos os dias pensando em como seria gostoso comer o resto do peixe. É isso que ele quer dizer nesse poema. Meu coração se tornou capaz de todas as formas. Pasto para gazelas, claustro para monges, para os ídolos o solo sagrado, caaba do peregrino, as tábuas da Torá, os pergaminhos do Corão. Eu professo a religião do amor, para onde quer que suas caravanas se movam. Eis então minha religião, meu credo e minha fé. O que ele quer dizer é: a mente humana é capaz de tomar a forma que ela quiser. Você é capaz de se tornar o que você quiser. Depende de quanto de esforço, de empenho, de atenção e de intenção você coloca ali. Para isso, a gente tem que pensar a diferença entre os nossos desejos e as nossas necessidades. A gente vive na sociedade do eu preciso. Precisa mesmo? Eu falo que isso é o axioma do bolo de cenoura. Porque quando a gente era pequeno, pelo menos eu, minha mãe ou minha tia fazia bolo de cenoura, tinha aquela casquinha de chocolate em cima, né? E a gente ficava se disputando para ver quem ia pegar a esquina do bolo para ter um pouquinho mais de chocolate. E era um prazer, era uma delícia ter aquela disputa, daquela quantidade certa de chocolate para você dizer: que gostoso. Hoje em dia, o bolo de chocolate virou detalhe, né? Ele virou um farelo que a gente joga em cima para satisfazer essa necessidade por mais. Vocês já perceberam isso? Que nos últimos anos as comidas têm se tornado aquele conceito de porn food, né? Comida pornográfica, mais exagerada. Elas deixam até de ser gostosas, a gente exagera no desejo, exagera na quantidade, mas essa postura em relação às comidas, que vocês veem nas redes sociais e tal, a gente está refletindo na vida, a gente quer mais. É o oposto do que o Mathieu Ricard falou do que é felicidade, não é? A gente quer acumular mais experiências prazerosas e não degustar aquilo que está na minha frente com a inteireza do meu ser. Para isso, para a gente desenvolver felicidade genuína, a gente precisa de um modelo que contemple 4 equilíbrios. No meio disso tudo, a gente trabalha com meditação, a gente também trabalha com exercício físico, a gente trabalha com tudo que a gente pode, ou seja, com a inteireza do nosso ser, para que eu não deixe felicidade para ser um assunto que eu trate no divã do meu terapeuta, ou no momento em que eu estou com a minha família, naquelas poucas horas do dia depois do trabalho, ou sei lá, se você é religioso na hora que você está na igreja, ou quando você deixa para viajar. Esse é o pior tipo, não é? Você trabalha o ano inteiro infeliz, esperando para aquele um mês de férias, para você deixar ser feliz naquele momento. A gente fala de cultivar esses 4 equilíbrios para que, no aqui e agora, nesse momento, nessa palestra, essa atenção e esse reconhecimento de que esse momento é único, irrepetível, singular, torne esse momento um momento feliz. Torne esse momento um momento que vale a pena ser vivido. Porque senão não tem sentido a gente passar pela nossa vida suspeitando que a felicidade está depois. E esse modelo é basicamente o que eu falo a partir da minha pós-graduação em equilíbrio emocional, que é onde a gente desenvolve felicidade genuína. Equilíbrio conativo são os nossos valores. Quais são os valores éticos que você cultiva, que fazem com que você lide com o mundo de uma forma mais responsável, mais coerente, mais consistente? O equilíbrio cognitivo é como é que você lida com a realidade, com o fato do mundo. O que significa isso? O mundo é como ele é. Você precisa saber lidar com ele tal qual ele é, não como você gostaria que ele fosse ou como ele poderia ter sido. A realidade é assim. Você dá conta de lidar com a realidade? De absorvê-la? Todos nós temos nossos lados meio esquisos, a gente escapa do real. Mas quando a gente presta atenção, volta para o aqui e agora, de repente, a gente começa a perceber um outro lugar da consciência em que não há conflito. E isso começa com a atenção. O equilíbrio da atenção é estabelecer a sua consciência aqui. Ai, mas que chato. Pois é, a gente foi ensinado a pensar que a atenção é tensão. É ficar forçando a presença. Pensa um segundo. Fecha os olhos, por favor.
aqui e agora, nesse exato segundo, está tudo bem. Não existe nada por fazer, nada por pensar, nada por buscar. Nesse exato segundo, você é uma consciência observando um monte de conhecimento sendo passado e observando você se observando no meio disso tudo. Se você prestar atenção de verdade, vai perceber que no agora não há conflito. Pode abrir os olhos quem estava de olho fechado. Muito obrigado por isso. Mas consegue perceber? A gente inventa de transitar entre passado e futuro e se entretém com essa novela que a gente inventou para nós, de querer ficar nessa tagarelice mental o tempo todo. E é aqui que o equilíbrio emocional é tão crucial. Eu juro que eu estou terminando já. Mas a coisa do equilíbrio emocional é, durante muito tempo nós gostamos de nos vangloriar enquanto seres humanos de sermos muito racionais, né? O império da razão, toda a história da filosofia fala sobre isso. A verdade é que quem nos governa são as nossas emoções. A gente chega num lugar e recebe um sorriso e aquilo nos preenche e a gente tem outra motivação para lidar com as coisas. A gente chega num lugar e a pessoa nos olha com uma cara feia, estragou o nosso dia, né? E aquele monte de gatilhos de tristeza, de insegurança, de dúvida, vão condicionar tudo que eu vou dizer, tudo que eu vou pensar, tudo que eu vou produzir. E a gente não sabe sentir o que a gente sente. Por que é que eu sinto como eu sinto, penso como eu penso, falo como eu falo? Equilíbrio emocional tem a ver com estar presente, saber observar por que é que essa pessoa, ou essa situação, ou esse trabalho, ou essa sensação me causam essas emoções. E quais são essas emoções que eu estou sentindo? E isso é o que o Thich Nhat Hanh fala, esse cara brilhante que morreu faz pouquíssimo tempo e que foi um dos grandes ativistas pela paz, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser um dos ativistas pela paz no Vietnã. Ele diz, olha, só existe um tempo importante e esse é o tempo presente. O presente é o único tempo sobre o qual a gente tem domínio. A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente e a coisa mais importante a fazer é fazer essa pessoa feliz. Quando a gente sabe que felicidade só aumenta quando ela é compartilhada, não existe minha felicidade se ela é causa do sofrimento do outro, e não é que eu vou viver como um monge altruísta só vivendo pelos outros, eu entendo que a gente coexiste, o ser humano é codependente. Individualismo, na nossa espécie, é quase uma piada, a gente é o bicho mais burro que tem na natureza, vocês já viram isso? Bota um bezerro depois que ele sai da vaca, ele já sai andando, não é? O leãozinho, o pássaro depois que cai do ninho. A gente depende fundamentalmente de mãe e pai. Olha, com muito otimismo até uns 12, 13 anos, hoje em dia até os 40. Então a gente codepende da bondade, da generosidade, do carinho e do cuidado uns dos outros. Portanto, cultivar um ambiente de harmonia, de diálogo e de felicidade compartilhada é uma necessidade de sobrevivência. E autoconhecimento, ele é princípio de um lugar de liberdade, onde a gente pode olhar e perceber as coisas sem escolha, né? A forma mais elevada de inteligência é observar sem julgar. O que o Krishnamurti chama de choiceless awareness é a essência da liberdade, é estar presente. E aí, para a gente fechar, o grande paradoxo que a meditação tem me ensinado é o seguinte, gente. Quanto mais para fora a gente olha, mais egoísta, mais mesquinho, mais amedrontados e assustados a gente se torna. Quanto mais para fora eu olho, mais eu comparo, mais eu quero competir, mais eu me julgo e me culpo por não ter as coisas que eu gostaria de ter, mais eu invejo ela porque ela tem as coisas que eu gostaria de ter, mais eu tenho raiva de quem tem o que eu não tenho. Mas quanto mais para dentro eu olho, quanto mais sinceramente, mais cuidadosamente eu observo as minhas fraquezas, as minhas sombras e as minhas belezas, mais altruísta me torno. Olha que paradoxo. Quanto mais para dentro eu olho, mais eu me dou conta de que o outro não é tão diferente de mim. Ele é um alter ego, ele é um outro eu. É uma extensão de mim. Cuidar de forma zelosa do meu trabalho, das minhas responsabilidades, cuidar da palavra que eu digo, da forma como eu pertenço a cada lugar, me dá conta de perceber que eu e o outro fazemos parte dessa grande teia da vida. Olhar para dentro, portanto, é uma questão também de sobrevivência. A gente trata a meditação como uma grande novidade, mas se a gente prestar atenção, nossos antepassados sempre fizeram, os animais fazem até hoje, que é o ato de parar e se esvaziar, de dar espaço para a mente descansar, de dar espaço para celebrar a vida e fazer dela uma festa. Ou como diz o Gandalf,
a gente mantém o mal distante, né? Alguns acreditam que um grande poder só mantém o mal. O mal como os nossos incômodos, os nossos medos, as coisas ruins da vida. Só com um grande poder, com grandes atos, com grandes eventos. Mas são pequenas ações cotidianas de pessoas comuns que mantêm a escuridão distante. Pequenos gestos de gentileza e de amor. Quando a gente se coloca presente, para que a partir de cada pequeno gesto, cada bom dia, cada coisa que você faz no trabalho, cada momento em que você está inteiro, prestando atenção na sua motivação, na atenção e no que você quer fazer com o seu tempo de vida, você ressignifica essa vida ao seu redor. Não pense em mudar o mundo, mude a si mesmo e gentilmente as pessoas vão mudar ao seu redor pelo seu exemplo, pelo seu encorajamento. Eu tenho certeza que esse tipo de revolução, a revolução de si, é o único tipo de revolução que vale a pena se fazer e de ser vivida, uma vez que ela faz com que cada uma de nós reencante-se consigo e com o mundo e reaprenda a fazer da vida uma grande festa, nessa grande casa que vale-se muito mais a pena viver, como diria o Byung-Chul Han. Muito obrigado.